dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 10 de junho, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de corações, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, segunda-feira, depois de participar da celebração do domingo, do Dia do Senhor, agradecemos a Deus por essa graça. Agradecemos a Deus também por a gente viver esse final de semana celebrando o dom da vida. Agradecendo a Deus por mais um ano a nós concebido, mais um ano de vida. Agradecendo a Deus também pelo aniversário do nosso matrimônio, onde eu e minha esposa completamos 40 anos de vida matrimonial. Uma graça que Deus nos concebeu os filhos maravilhosos, que é só motivo de agradecimento a Deus. Netos que amamos tanto, tudo fruto de uma união. Agradecemos a Deus por nos permitir viver juntos durante tanto tempo e pedindo a Ele mais graça para vivermos até quando Deus quiser nos separar. Agradecendo a Deus por tudo isso. E hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos fala de algo importante, que é as bem-aventuranças. O Senhor nos fala através de algo que, às vezes, na nossa caminhada, nós podemos não entender. As bem-aventuranças é algo que, às vezes, nos deixa em dúvida, porque o próprio Senhor nos fala. Jesus sentou-se, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Aí começa a nos falar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Engraçado e interessante, porque bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. E essa é uma grande verdade, meus queridos e amados irmãos, que quando nós somos aflitos, é uma graça ser consolado pelo Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, aquelas pessoas que são humildes possuirão a herança da terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque às vezes, muitas vezes, nós pensamos que somos injustiçados. Muitas das vezes pensamos que nós somos deixados de lado. Muitas das vezes pensamos que nós sentimos fome dessa justiça e dessa igualdade que há entre nós, ou seja, a desigualdade. Mas o Senhor nos fala que nós que passamos por isso possuirão e seremos saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão e alcançarão misericórdia. Bem-aventurados nós que agimos com justiça. Bem-aventurados nós que agimos com amor, com compaixão, porque alcançaremos misericórdia. Bem-aventurados os puros de corações, porque verão a Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, nunca é tarde para que nós possamos purificar o nosso coração, ter um coração de solidariedade, um coração de amor, porque se assim formos, nós veremos a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, pratiquemos e promovemos o amor entre as pessoas, promovemos a união entre os povos, porque assim seremos chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, queridos e amados irmãos, se nós formos analisarmos profundamente essas bem-aventuranças, às vezes nos deixamos em dúvidas, mas é o próprio Senhor que nos fala. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, nunca devemos, por mais que teremos dificuldades, por mais que sentimos injustiçados, que nunca deixemos de praticar a justiça, porque assim herdemos o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Às vezes nós nos sentimos assim, meus queridos e amados irmãos. Sentimos injustiçados, sentimos que as pessoas mentem para nos prejudicar. Sentimos que as pessoas nos caluniam, mas teremos que ser felizes, teremos que nos alegrar por isso, porque será grande a recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha, queridos e amados irmãos, o que nos fala exatamente nesse final. Às vezes nós pensamos que somos injustiçados. Às vezes nós pensamos que fazem algo contra nós. Mas no final dizem
A própria Escritura nos diz: do mesmo modo fizeram com os profetas. Eles foram perseguidos, eles foram injustiçados, eles foram perseguidos e maltratados também. No entanto, jamais desistiu da caminhada. Que nós também, queridos e amados irmãos, nunca deixemos que as dificuldades, que as barreiras, que as injustiças nos atrapalhem na nossa caminhada. Pelo contrário, quando nós nos sentimos assim, que nós procuramos e nos sentimos mais fortalecidos, porque nós estamos fazendo isso, sofrendo isso por causa do Senhor, ou seja, por uma causa justa. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.